E nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Abril Azul e a conscientização do autismo. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Thaís Morgana Gomes de Queiroz Carvalho, que é neuropsicóloga. Thaís, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. Boa noite, telespectadores, né? Um tema muito importante, né, de ser abordado. Com certeza, a gente agradece muito sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, quais são os critérios ali, né, para fins de diagnóstico? Como que funciona? Tá. Assim, de acordo com o DSM-5, né, nós temos alguns critérios diagnósticos, mas os principais, né, que devem ser observados desde o diagnóstico precoce ali, desde os bebês, né, os primeiros anos de vida, em relação à interação social, né, partilhar atenção, né, então nas idades iniciais, né, se essa criança partilha essa atenção com outras crianças, né, se partilha atenção com os pais, se olha para onde, né, os pais estão indo. Então, assim, a gente tem esse critério, né, de interação social, né, de comunicação social, né, pensando em umas crianças mais com idade um pouco mais avançada, né, e temos também os padrões restritos, né, e repetitivos do comportamento, né. Então, esses são os principais critérios para a gente observar. E dentro desse contexto existem diferentes tipos também. Sim, existem diferentes tipos, né? Assim, a gente hoje fala sobre níveis de suporte, né? Então, nós temos o nível 1 de suporte, que é falado mais, onde a criança consegue ter um pouco mais de interação, né? Consegue ter mais autonomia, né? Então, assim, o suporte, na verdade, ele é caracterizado pela necessidade, né, de suporte no dia a dia ou não dessa criança, né? Então, se uma criança não precisa de tanto suporte para realizar atividades cotidianas, né, ela estaria no nível 1. Né? No nível 2, a gente já tem uma dificuldade maior, às vezes uma dificuldade também na verbalização, né, uma piora do quadro de interação social. Né? E no nível 3, né, temos a maioria das crianças ou adultos que são não verbais, né, ou que necessitam de um suporte maior para realizar todas as atividades, né, do dia a dia. E nesse processo de descoberta, qual que é o papel da família ali no dia a dia? Qual que é a sua opinião? Então, acredito que seja interessante, né, a família observar, né, desde os primeiros anos de vida ali, desde precoce mesmo, o bebê que às vezes não olha no olho dos pais, que não faz esse contato visual, né, que quando chama pelo nome dessa criança, essa criança às vezes não responde, então eu tenho que chamar várias vezes, né, esse nome, e às vezes ela não partilha essa atenção, né, então observar também com outras crianças da mesma faixa etária, né, se essa criança partilha os jogos, partilha as brincadeiras, né, se ela está ali contemplando, né, essa divisão ali de atenção. Né. Então é importante, né, muito se fala aí sobre o diagnóstico precoce, né, que é importante, e a gente fala muito, mas também podemos falar sobre a questão do diagnóstico tardio, né, que até tem uma fala muito engraçada, né, todo mundo agora é autista, né, todo mundo fala sobre isso, mas não é sobre isso, né, antigamente a gente não tinha o conhecimento, né, que a gente tem hoje, né, não se falava muito, não tinha muitos estudos relacionados ao espectro autista. Então, hoje, muitos adultos estão se identificando, né, com os sintomas, com as características, né, e o principal sintoma, né, na fase adulta seria um sentimento de inadequação, né, diante de alguns contextos sociais, uma fadiga social, né, uma instabilidade nas interações sociais, né, uma dificuldade nas disfunções executivas, de executar coisas, às vezes, mínimas, né, e sentir um cansaço muito grande, né, então a gente precisa observar esses contextos, né? E a família como suporte, né, é essencial porque, assim, geralmente são pessoas que têm dificuldade, né, de buscar ajuda sozinha, né, de falar sobre o que sente. Então, a família, nesse contexto, né, precisa fazer esse suporte, né, essa ponte de diagnóstico inicial, né, de buscar as terapias especializadas. Com certeza, Thaís. Pensando justamente nessas questões, né, nesses pontos ali, principalmente relacionados aos sintomas, né, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Pensando nisso, né, eu te convido agora para a gente assistir um material, porque nossa equipe foi às ruas conferir as principais dúvidas da população. Gostaria de saber quais são os maiores desafios enfrentados por pessoas autistas. Ótima pergunta.
E, assim, os desafios são muitos, né? Se a gente pensar na infância, né, nessa criança que tem o diagnóstico, os desafios começam dentro de casa, né? Começa para ela mesma, né? Essa criança se sentindo um pouco inadequada, se sentindo diferente dos coleguinhas, né? Então, sentindo não pertencente a grupos, né? Não conseguindo, às vezes, ter uma autonomia, né, em certas coisas esperadas pelo marco do desenvolvimento ali, né, das idades. Então, ela não consegue atingir esse conteúdo esperado. Né, os desafios de inclusão, né, escolar, por exemplo, a gente precisa falar sobre, quando a gente fala sobre autismo, sobre sintomas, diagnóstico, a gente precisa pensar no contexto de políticas públicas também, né? Então, assim, é um conjunto, né? Família, sociedade, escola, né? Governo, né? Leis que beneficiem a pessoa com deficiência, né? Dentro do espectro autista também, para auxiliar nesse processo, né? Então, assim, os desafios são desde dentro de casa, né? Para executar certas atividades, até mesmo, assim, a gente pensando na questão dos adultos, né? De um ambiente social do trabalho, né? Um ambiente, assim, de adequação acadêmica, né? Por exemplo. Então, são muitas situações, né, que a gente precisa observar. Pois é. Vamos conferir, então, mais uma dúvida da população. Eu gostaria de saber, assim, quais são os primeiros sintomas que a gente poderia perceber na criança com relação ao autismo? Boa pergunta, né, também. Essa questão do contato visual é muito importante, né? Ser observado isso, né? Ser observado a questão do partilhar, né? Em dupla, em grupo, como que essa criança está partilhando, né? Essa criança, ela tem uma interação, ela se comunica, né? Ela vai até as outras crianças, né? Ela espera essa criança chegar até ela para poder se comunicar, muitas vezes confundido com timidez, né? Com essa criança é tímida, essa criança é muito quietinha, né? Essa criança não fala muito, é normal, né? Então, assim, são sinais de alerta, né, que a gente precisa observar. E, assim, um recado, né, para a família, por exemplo, seria acompanhar de perto junto com a escola, né? Então, ter uma parceria família e escola, né, para poder fazer, assim, as observações, porque o professor, às vezes, passa muito mais tempo, né, com essa criança ali em sala de aula, observando essas interações, né? Então, assim, é importante ter esse diálogo, um diálogo saudável, né, entre família e escola. Pois é. Thaís, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse ali de como no nosso dia a dia, né, a gente pode cooperar para essa conscientização sobre o autismo. Sim, eu costumo dizer, né, na prática clínica, que não é o autista que precisa se encaixar, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, o autista precisa se encaixar no contexto escolar, né? Ele precisa dar um jeito de pertencer à escola, dar um jeito de pertencer no ambiente de trabalho, dar um jeito de pertencer aos grupos sociais, né? E a gente fala muito do masking, né? Que seria a camuflagem social que esse autista precisa fazer para estar dentro desses contextos sociais, né? Então, nesse ponto de vista, né, a gente precisa pensar sobre a sociedade incluir, né, com políticas públicas, com adaptações no ambiente de trabalho, com flexibilização da rotina, às vezes, da jornada de trabalho, uma adaptação de questão sensorial, né, de luzes, de ruídos para esse autista, né, ele poder entrar no ambiente de trabalho com abafadores, né, com óculos com proteção, né, ou essa criança, né, ela poder ter uma flexibilização da rotina, né, tendo momentos o quê? De se regular, de sair de sala, se regula, volta para essa sala. Então, são mecanismos assim que parecem simples, né, mas que auxiliam no dia a dia, né, sem contar com a questão assim de cobrar das autoridades mesmo, né, a questão de investimento em políticas públicas. Certamente. Excelente, Thaís. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Agradeço. Seja sempre muito bem-vinda.